Oi, eu sou a Thaís, sou a professora de patchwork da Facil Casa dos Panos. E o passo a passo de hoje, gente, é essa necessaire. Ela é porta-maquiagem. E ela tem um detalhe interessante, ela tem uma armação por dentro. Então quando a gente abre, olha, você consegue ver todo o interior da bolsinha. Ela é muito prática, ela tem o tamanho ideal para carregar na bolsa. E ela foi feita com a minha coleção Baltimore 2, que são cores mais neutras, um estilo mais country, em parceria com Fernando Malui Tecidos. É isso aí, vamos começar? Bom, gente, para fazer a necessaire porta-maquiagem, a gente vai precisar cortar os tecidos nessas medidas aqui. Ela é conhecida também por boca de lobo, por causa da armação que a gente usa dentro. Como ela consegue abrir bem, né, a boca dela, então eu estou utilizando a armação número 10 nessa necessaire, certo? Então essas medidas que vocês vão cortar. Agora, eu trabalhei aqui com a coleção Baltimore, né? Essa coleção nova que saiu. Então é o seguinte, eu cortei o tecido nas medidas, eu posicionei na manta R2, tá aqui atrás a manta. Eu passei as costuras em ondas aqui, vocês vão quiltar a peça do jeito que vocês preferirem, tá? Então cortei nas medidas e o forro também fiz a mesma coisa, cortei um forrinho, ó, na mesma medida, certo? O que eu fiz aqui para dar uma decorada na necessaire? Eu trabalhei com o termocolante Ultra e o painel Baltimore. Esse painel ele é bem versátil, porque você não precisa se restringir a usar os quadradinhos como eles são. A gente pode recortar as peças e formar desenhos também, tá? Então eu fiz uma aplicação e com termocolante Ultra, é o termocolante importado, e esse termocolante vocês não precisam casear depois, ele fica bem firme na peça, tá certo? Então, assim, lembrando que todos esses materiais que eu estou usando vocês encontram no nosso site www.facilcasadospanos.com.br. Agora eu preciso mostrar uma coisa para vocês, olha, que é a marcação que a gente faz no avesso da peça. Então é o seguinte, olha, das laterais da minha peça, eu dei 2 centímetros aqui de distância, eu fiz um traço do começo até o final, tá? E aqui do começo do meu traço, eu marquei 4 centímetros e fiz uma marquinha aqui, ó. Mesma coisa embaixo, de baixo para cima 4 centímetros, também fiz uma marquinha. Do outro lado eu fiz a mesma coisa, tá? Então essa marcação é importante para a montagem da necessaire. E no avesso do meu forro, eu fiz a mesma coisa, olha, fiz a mesma marcação. Então 2 centímetros, daqui para cá 4, daqui para cá 4, certo? Então para a gente começar a necessaire a gente precisa fazer isso. Próxima etapa vai ser o zíper que a gente vai colocar. Então olha só, vocês vão pegar o zíper de vocês, vocês vão abrir, vão separar o zíper ao meio, como eu fiz aqui, olha, tô com as duas metades do meu zíper. Certo? Eu separei as duas. Então, uma das metades a gente vai colocar aqui na parte de cima, ó. Lembrando que o direito do zíper para baixo, encostado no tecido, e a outra metade eu vou colocar aqui embaixo, fazendo a mesma coisa. Aqui, olha, o meu zíper ele tem 40 centímetros. Então, é importante a gente marcar o meio do zíper, o meio da necessaire, colocar meio com meio para sobrar o mesmo tanto dos dois lados, certo? Então vocês vão prender o zíper com o alfinete e aí vocês vão colocar o forro em cima, olha, o direito do meu forro virado para baixo, tá? Então eu vou colocar assim, vamos posicionar também, ó, o meio da minha peça com o meio do meu zíper, tá? Então agora, olha, para que servem essas marcações? A gente vai passar uma costura. Se vocês preferirem, pode ser com calcador de zíper ou só deslocando a agulha da máquina para a esquerda. A gente vai passar uma costura aqui, ó, entre as marcações que eu fiz. Então vai começar nesse tracinho branco e vai até esse outro tracinho branco. Então a nossa peça vai ficar assim, olha. Aqui eu já passei a costura, tá vendo? Só entre as marcações, eu não vou até o final da peça, certo? Na parte de baixo eu fiz a mesma coisa, ó, passei uma costura entre as marcações, certo? Nossa próxima etapa vai ser o seguinte, olha, eu vou separar o forro da necessaire, então eu vou fazer assim, ó, eu vou dobrar um para cada lado, assim, com o forro todo de um lado, o tecido com a manta do outro, tá?
Então agora olha o que a gente vai fazer. Essa parte não tá costurada. A gente vai encostar bem certinho, olha, biquinho com biquinho, tecido e manta. E a gente vai passar uma costura agora dessa marquinha dos 4 centímetros para baixo, seguindo essa marcação que a gente fez. Do outro lado a mesma coisa, e no forro vocês vão fazer o mesmo, tá? Costura da marquinha para baixo. Então a nossa peça vai ficar assim, olha. Aqui eu já costurei, tá vendo? Costurei para baixo, costurei o forro também. Próxima etapa vai ser o que? A caixinha de leite, olha. A gente precisa marcar uma caixinha de leite de 2 centímetros, 2 por 2. Importante que essa marcação começa da nossa costura, tá? Então da costura para cá, 2 centímetros, e aí a outra vai até a dobra, certo? Então você vai fazer isso nos 4 cantos. Aí nós vamos dobrar um detalhe importante que eu esqueci de falar para vocês. Olha, eu marco as caixinhas dos 2 lados, porque isso facilita na hora que a gente vai dobrar a costura. Então, por exemplo, eu vou dobrar aqui, olha. Assim eu consigo ver a marquinha de uma ponta até a outra, fica mais fácil. E essa parte do tecido, olha, que tá sobrando aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir e vou dobrar ela para baixo. Vai ficar como se fosse um chapéuzinho aqui assim, olha. Assim. Coincidentemente, essa dobrinha vai coincidir com a marca dos 2 centímetros que a gente fez. Então a costura vai ser aqui assim, olha. Aqui eu já costurei um lado para vocês verem. Olha como ficou. Ficou assim, tá? Então, desse lado, só para vocês verem como ficou. E vocês vão fazer isso com a manta também, com a parte da manta, ó. Então, abre bem isso daqui. Puxa a caixinha de leite primeiro, né? Ó, fiz a dobra para minha caixinha. Vou abrir aqui. Tá dando pra ver, ó. Aí se vocês quiserem passar a costura do lado de cá, porque do lado de cá vocês enxergam a marquinha certinha de onde tem que passar a costura, tá certo? Então vocês vão fazer as 4 caixinhas nos 4 cantos. A próxima etapa, depois de feitas as caixinhas, a gente vai desvirar a necessaire. Mas por onde a gente vai desvirar? Ó? Por essa abertura que ficou aqui, ó, entre o zíper, esse pedaço aqui. Então a gente vai puxar toda a necessaire para fora por esse buraquinho aqui. Dá para tirar ela toda, tá? Depois de desvirar da necessaire, olha, ela vai ficar como esta aqui, ó. Tá inacabada ainda, tá vendo? Tem sobra de zíper, o forro ainda tá levantado aqui. Então o que a gente vai fazer, ó? Nessa parte onde tá solto o zíper e o tecido, olha, não sei se vocês conseguem, se dá para ver bem direitinho aqui. Eu vou dobrar o meu tecido aqui para dentro e eu vou fazer a mesma coisa com o meu forro. Eu vou dobrar para dentro, ó, os dois. Então, olha, eu tô com os 2 tecidinhos dobrados para dentro, aí eu vou juntar aqui assim, olha. O zíper vai ficar para cima. Eu vou deixar os 2 tecidos bem certinhos aqui, olha, um encostadinho no outro. Aqui assim dá pra ver melhor. Então vocês vão fazer isso em toda a necessaire desse lado também. Vocês vão ajeitar e vocês vão prender com um alfinetinho, olha. Porque a nossa etapa agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar uma costurinha, começando bem da pontinha aqui, bem na beiradinha, até o outro lado. Então, costurinha vai vir daqui até esse lado. E vocês vão repetir esse procedimento na outra lateral da necessaire, depois que tiver tudo ajeitadinho, bonitinho, tá? Passou essa costura, a gente vai marcar 1,5 centímetros para baixo. E a gente vai passar outra costura aqui. A gente vai formar um canalzinho, que é por onde vai passar a nossa armação. Então, eu vou mostrar para vocês como vai ficar com as costuras, ó. Tá vendo? Com as costuras, a gente formou um canalzinho aqui para passar a armação. Mas antes de passar a armação, o que a gente tem que fazer? A costura vai estar toda arrumadinha aqui assim. A gente precisa colocar o nosso cursor na necessaire e fazer os acabamentos do zíper. Então agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer os acabamentos, tá? Olha.
vocês vão cortar um pedacinho de tecido de 5 por 7. Então, a gente vai dobrar esse tecidinho direito com direito. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou dobrar uma pontinha para fora de mais ou menos 1 centímetro, olha. 1 centímetro para fora, e eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou dobrar 1 centímetro para fora. Olha só, vai ficar assim o meu pedacinho. Agora eu vou passar uma costura aqui nessa lateral e na outra lateral também. Então esse pedacinho, ele vai ficar assim, olha, depois de costurado. Uma costurinha aqui e outra costurinha aqui, tá? Depois que eu costurei, o que eu vou fazer? Eu vou desvirar, a gente vai formar como se fosse uma capinha pro zíper, olha. Eu vou desvirar isso aqui. Então, a gente formou uma capinha, olha, que vai ficar assim. Então aqui tem um buraquinho que a gente só vai encaixar no zíper e passar uma costurinha para fixar. Ó, então, o que eu fiz? Eu coloquei o meu cursor na necessaire. Eu coloquei ele uma vez para fechar todo o zíper, depois eu tirei e coloquei de novo, que aí o zíper todo fica fechado, fica mais fácil da gente trabalhar. Agora, olha, a sobra que a gente vai deixar de zíper vão ser 5 centímetros. Então eu vou medir daqui, ó, na base da minha bolsa eu vou deixar só 5 centímetros de tecido. Então eu vou cortar esse excesso do zíper aqui, olha, mais ou menos. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, olha, da base da bolsa, só 5 centímetros. E vou cortar o excesso. Então a capinha que a gente acabou de fazer, a gente vai encaixar agora aqui, ó, na pontinha do zíper. A gente vai passar uma costurinha aqui para prender ela bem. E você vai fazer a mesma coisa na outra ponta. Depois de feito isso, a nossa necessaire vai ficar assim, olha. Então ela tá com as duas costurinhas, já tá com o zíper encaixado e com os acabamentos, um em cada ponta. Então agora a gente vai trabalhar com a armação, olha. A armação são esses dois ferrinhos, eles são de 10 centímetros, tá? Essa armação vocês encontram para comprar no nosso site, www.facilcasadospanos.com.br. Agora, nesse canalzinho que a gente formou aqui, eu vou encaixar o arame, olha, a armaçãozinha. Então é só colocar, olha, ela entra facinho. Então a gente põe ela inteira até esconder tudo, né, ó, até não aparecer nenhum pedaço da armação para fora. E aí outro detalhe importante, depois de colocar a armação, essa abertura aqui, olha, a gente vai fechar com pontinhos invisíveis, tá? Então agora eu vou colocar a outra. Do outro lado. É bem facinho de colocar, não tem segredo. Prontinho, ó, coloquei as duas. Então, olha, fica uma necessaire muito interessante, porque ela fica toda aberta, você consegue enxergar tudo que tem nela. Aí para fechar, só dobrar aqui assim, olha. A necessaire tá prontinha. Necessaire porta-maquiagem. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, por favor, inscrevam-se no nosso canal. Cliquem no sininho das notificações para vocês saberem quando tiver vídeo novo. E curtam o vídeo, compartilhem nas redes sociais, assim vocês nos ajudam a fortalecer o canal e nos incentivar sempre a trazer coisas novas para vocês, tá? Nos ajudem no Apoia-se, o link está na descrição. Ah, e se vocês tiverem interesse em fazer aulas presenciais comigo, o contato vai estar na descrição do vídeo. É isso aí, obrigada, um beijo e a gente se vê.